Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar língua portuguesa para os cargos de ensino médio do concurso da Prefeitura de Valparaíso de Goiás. Características e funcionalidades de gêneros textuais variados. Gêneros textuais são formas de texto usadas socialmente para finalidades específicas. Cada gênero tem um objetivo, um público-alvo, um estilo de linguagem e uma organização típica. Exemplos comuns em prova: notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, crônica, charge, tirinha, propaganda, carta, e-mail, bilhete, aviso, cartaz, manual, receita, requerimento e comunicado. A banca cobra que você reconheça a função do gênero. Notícia informa fatos. Artigo de opinião defende um ponto de vista. Propaganda tenta convencer e vender uma ideia, produto ou serviço. Manual orienta como fazer. Aviso comunica algo objetivo e curto. Crônica mistura cotidiano e reflexão, muitas vezes com humor. Na prova, você precisa perceber marcas do gênero. Textos jornalísticos usam linguagem mais objetiva, dados, fontes, datas. Textos opinativos usam modalizadores e argumentos, como portanto, é necessário, deve-se. Textos publicitários usam apelos, slogans, imagens e linguagem persuasiva. Textos instrucionais usam imperativos e passo a passo, como misture, aperte, faça. Reconhecer gênero ajuda a interpretar porque muda o que se espera do texto. 2. Compreensão e interpretação de textos. Compreender é entender o que está explícito. Interpretar é construir sentido também a partir do implícito, do contexto e das escolhas linguísticas. A banca cobra muito ideia principal, tema, finalidade do texto, ponto de vista do autor, sentido de palavras no contexto e inferências. Um cuidado essencial: interpretar não é dar opinião. A resposta correta deve estar apoiada no texto. Inferência é concluir algo que o texto não disse diretamente, mas deixou pistas. Exemplo: se o texto diz depois de meses sem chuva, a cidade decretou emergência, você pode inferir problema de abastecimento, agricultura e risco de incêndios, dependendo do contexto. Outro ponto cobrado é identificar fato e opinião. Fato é verificável. Opinião é avaliação. Em textos de opinião, a tese é a opinião principal defendida. Em textos informativos, a opinião pode aparecer de forma sutil, por escolha de palavras e adjetivos. A banca também cobra coesão referencial na interpretação. Ele, isso, aquele, tal medida retomam algo anterior. Você precisa encontrar o referente certo. Muitas questões são só isso: identificar a quem o pronome se refere. 3. Variação linguística, estilística, sociocultural, geográfica, histórica. A língua varia naturalmente. Variação geográfica é a diferença por região, como sotaque e vocabulário. Variação sociocultural é diferença por grupo social, escolaridade, profissão e idade. Variação histórica é mudança ao longo do tempo, com palavras e construções que deixam de ser usadas ou mudam de sentido. Variação estilística é mudança conforme a situação, informal em conversa, formal em documento oficial. A banca gosta de cobrar norma padrão e preconceito linguístico. Norma padrão é o modelo exigido em textos formais e provas. Preconceito linguístico é discriminar alguém por falar uma variedade popular ou regional. A postura correta é respeitar variedades e ensinar adequação ao contexto. Na prova, geralmente a banca pede para reconhecer linguagem formal e informal e saber adequar ao padrão quando o contexto exige. 4. Gramática normativa. Gramática normativa é o conjunto de regras do padrão formal. Em prova de ensino médio, a banca cobra principalmente classes gramaticais, concordância, regência, pontuação, acentuação, uso correto de pronomes e análise de períodos. A regra é estudar gramática aplicada ao texto, porque muitas questões misturam interpretação com gramática. 5. Mecanismos de produção de sentidos: polissemia, ironia, comparação, ambiguidade, citação, inferência, pressuposto. Polissemia é quando uma palavra tem vários sentidos e o contexto define qual exemplo. Banco pode ser assento ou instituição financeira. Ironia é dizer uma coisa para significar outra, geralmente para criticar ou fazer humor. É comum em charges e crônicas. Comparação pode ser explícita, com como, tal qual, ou implícita, como metáfora. Ambiguidade é quando uma frase permite mais de uma interpretação, pode ser erro ou recurso intencional. A banca pode pedir reescrita para eliminar ambiguidade. Citação é quando o texto traz a fala de alguém ou trecho de outro texto,
com aspas ou discurso indireto. Isso pode reforçar argumento de autoridade. Inferência já vimos. Pressuposto é informação subentendida como certa. Exemplo: ela voltou a estudar pressupõe que ela estudava antes e havia parado. Ele parou de fumar pressupõe que fumava antes. A banca cobra muito pressuposto em questões de sentido fino. 6 mecanismos de coesão e coerência. Coesão é a ligação formal entre partes do texto. Coesão ocorre com pronomes, conectivos, repetição e substituição por sinônimos. Conectivos são campeões de prova, porque indica causa, portanto indica conclusão, mas indica oposição, embora indica concessão, se indica condição, para que indica finalidade, ou seja, indica explicação. Se você entende conectivos, você entende a lógica do texto. Coerência é o sentido global, a lógica e a organização de ideias. Um texto pode ser coeso e incoerente se as frases se conectam, mas o sentido geral não faz lógica. E pode ser coerente e pouco coeso se a ligação formal estiver fraca. A banca cobra coerência com perguntas sobre contradições, conclusão do texto e progressão temática. 7 sequências textuais: descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva e expositiva. Sequência descritiva descreve características de algo, como é, como está. Sequência narrativa conta fatos em ordem temporal, com personagens e ações. Sequência argumentativa defende uma ideia com justificativas e exemplos. Sequência injuntiva orienta o leitor a fazer algo, com instruções e imperativos. Sequência expositiva explica um assunto, define conceitos e apresenta informações, comum em textos didáticos. A banca pode pedir para identificar a sequência predominante, lembrando que um texto pode ter mais de uma sequência. 8 tipos de argumento. A banca cobra argumentação em textos opinativos. Tipos comuns: argumento de autoridade, quando cita especialista ou instituição; argumento por dados, com números e estatísticas; argumento por exemplificação, com casos concretos; argumento por comparação e analogia; argumento de causa e consequência; argumento por definição, quando o autor define um conceito para sustentar tese; e argumento por refutação, quando o autor apresenta uma objeção e responde. Em prova, a questão costuma perguntar: qual argumento foi usado, ou qual alternativa representa melhor a tese do autor. 9. Classificação gramatical. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. A banca costuma cobrar mais o papel que a palavra desempenha do que a definição. Pronomes são muito importantes por causa da coesão, e conjunções por causa da lógica. Também aparecem palavras problemáticas, como que e se, que podem ter funções diferentes. Que pode ser pronome relativo, conjunção integrante ou interrogativo. Se pode ser conjunção condicional, pronome reflexivo, índice de indeterminação do sujeito ou pronome apassivador. Em ensino médio, a banca pode cobrar isso em identificação de sujeito e voz passiva. 10. Processo de formação de palavras. Processos principais: derivação e composição. Derivação prefixal adiciona prefixo, como refazer. Sufixal adiciona sufixo, como felizmente. Parasintética adiciona prefixo e sufixo ao mesmo tempo, como envelhecer. Imprópria muda classe sem mudar forma, como o jantar a partir do verbo jantar. Regressiva cria palavra por redução, como o corte de cortar. Composição junta palavras, justaposição, como passatempo, e aglutinação, como planalto. A banca também cobra sentido de prefixos e sufixos, como des, i, win, re, anti, super, mente, inho e ão. 11. Fenômenos gramaticais e construção de significados. A gramática muda sentido. Tempo verbal altera a interpretação. Presente pode indicar hábito ou verdade geral. Futuro pode indicar hipótese. Voz passiva pode ocultar agente, como foi decidido sem dizer quem decidiu. Pontuação pode mudar sentido. Vírgula mal colocada altera a interpretação. Conectivos mudam lógica. A banca gosta de pedir a alternativa que mantém sentido após reescrita, o que exige atenção a esses fenômenos. 12. Coordenação e subordinação. Coordenação liga orações independentes, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Subordinação liga orações dependentes, substantivas, adjetivas e adverbiais. A banca cobra muito orações adjetivas restritivas e explicativas, porque a vírgula muda sentido. Restritiva não tem vírgulas e delimita. Os alunos que estudam passam.
Explicativa tem vírgulas e acrescenta informação. Os alunos, que estudam, passam, sugerindo que todos estudam. Também caem adverbiais, como causa, condição e concessão, identificadas por conectivos. 13. Concordância e regência verbal e nominal. Concordância verbal é relação entre sujeito e verbo. Concordância nominal é relação entre nome e seus determinantes. Pegadinhas comuns. Verbos impessoais como haver no sentido de existir e fazer no sentido de tempo ficam no singular. Há pessoas, faz 5 anos. Expressões como a maioria, parte e metade podem levar singular ou plural, mas a banca cobra consistência e padrão formal. Porcentagem depende do núcleo. 30% dos alunos faltaram, 30% da turma faltou. Regência verbal é a preposição exigida pelo verbo. Assistir a no sentido de ver, obedecer a, preferir X a Y, simpatizar com. Regência nominal é a preposição exigida pelo nome. Necessário a, favorável a, orgulho de, conforme o caso. Regência se liga a crase, porque crase depende de preposição a mais artigo a. Então regência influencia diretamente. 14. Pontuação e acentuação. Pontuação é campeã de prova. A vírgula é o maior problema. Regra básica: não separar sujeito e verbo, nem verbo e complemento, nem nome e complemento. Usa-se vírgula para separar termos coordenados, orações coordenadas, adjuntos deslocados quando necessário, aposto e vocativo, e orações explicativas. 2 pontos introduzem explicação, citação ou enumeração. Ponto e vírgula separa itens mais complexos ou orações longas. Acentuação depende de tonicidade e regras de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, além de ditongo e hiato. Proparoxítonas são sempre acentuadas. Hiatos com i e u tônicos costumam ser acentuados, como saída e baú, com exceções. A banca também pode cobrar uso dos porquês e ortografia, mesmo que não esteja explícito, porque aparece em questões de escrita correta. Fechamento. Para ir bem em português nesse concurso, você precisa treinar interpretação com foco em conectivos, pronomes e inferências, dominar gêneros e sequências textuais e reforçar gramática aplicada, coordenação e subordinação, concordância e regência, pontuação e acentuação. Se você treinar questões e revisar erros, você evolui rápido porque a banca repete padrões de cobrança.